Olá, nós vamos comentar um pouco sobre as principais pragas da cultura do feijoeiro comum e também as suas estratégias de controle. O grupo é composto por Matheus, Mônica, Rafael, Sandra e por mim, Evelyn. Só o cultivo do feijoeiro pode estar associado a uma série de pragas que, dependendo da fase fenológica, do estágio que essa planta se encontra, pode provocar danos e também a redução na produtividade. Para facilitar o reconhecimento e também o manejo, essas pragas são agrupadas em 6 categorias. Temos as pragas das sementes, plântulas e raízes, as pragas desfolhadoras, as pragas sugadoras e raspadoras, das hastes e axilas, pragas das vagens e também as pragas de grãos armazenados. Então, iniciando, nós temos as pragas que atacam as sementes, plântulas e raízes. Elas atacam nos estádios iniciais, entre o V0, na germinação, até o V3, na primeira folha composta aberta. Nesses estádios, elas causam maiores danos para essas plantas, podendo reduzir bastante o estande de plantas. Na primeira, nós temos a lagarta rosca, a Agrotis ypsilon. Ela pertence à ordem Lepidoptera, da família Loquituidae. No seu ciclo de vida, nós temos que ela realiza a postura de até 1.000 ovos. Esses ovos permanecem incubados durante 5 dias. Após, já vem a sua fase larval, que é a fase em que ocasiona os maiores danos, né, às plantas de feijão. Nessa fase, elas permanecem cerca de 28 dias. Logo após, elas já viram borboletas, né, e elas já começam a fazer seu novo ciclo, começam a realizar novamente a postura. E essa fase adulta dela dura, em média, 12 dias. Aqui nós temos na imagem o macho e a fêmea do inseto adulto, né, a mariposa, e também a sua fase larval, que é quando ela provoca os maiores danos. Como identificar essa praga na lavoura? Ela possui hábitos noturnos, então, durante o dia ela vive enterrada no solo, a uma pequena profundidade ali do colo da planta, perto do colo da planta, e ela sai à noite para cortar essas plântulas. Elas também podem consumir as sementes no suco de plantio e cortam essas plantas ali rente ao solo. Elas preferem solos que sejam mais úmidos e com maiores teores de matéria orgânica. Para o seu controle, entre os que foi indicado no agrofite, pode-se utilizar iscas à base de açúcar ou melaço. Também é realizada a pulverização de inseticidas. São recomendados aqueles à base de piretroides, mas no agrofite não foi indicado nenhum produto para praga na cultura do feijoeiro. No controle biológico, nós temos os indicativos que eles podem ser feitos por inimigos naturais, que são representados por micro-himenópteros e também pelos dípteros. E no controle cultural, nós temos que deve-se realizar um bom preparo do solo e também eliminar as plantas hospedeiras antes do plantio. Já na lagarta elasmo, temos ali o inseto adulto, né, a mariposa. Os ovos dessas lagartas, eles levam de 2 a 3 dias para eclodirem. Os machos, eles adultos, possuem essa coloração mais amarela e as fêmeas uma coloração mais escura, mais cinza escuro. A postura, ela pode ser de aproximadamente 130 ovos e é realizada individualmente, nas folhas, nos talos ou no solo também. A duração da fase larval, ela fica em torno de 20 dias e é a fase que elas causam os maiores danos. Em seguida, elas já entram na fase de pupa, que tem a duração média ali de 7 a 8 dias. Então, a ocorrência do ataque dessas lagartas, lagarta elasmo, ela é favorecida nos períodos mais secos. Elas preferem solos com pouca palhada, pouca umidade e também sem cobertura morta. Essa é a fase larval da lagarta elasmo. Ela raspa os tecidos vegetais ali próximo ao colo da planta, onde ela vai fazer uma abertura e vai entrar nessa haste, ela vai abrir uma galeria e vai consumir o sistema condutor de nutrientes ali, o xilema dessas plantas. Depois da fase de pupa, são originados os adultos, né, que terão uma duração média ali de 12 dias. E o ciclo total do desenvolvimento dessa lagarta vai variar em torno de 42 a 48 dias.
Aí, como já tinha dito, né, os danos, elas perfuram, né, o caule, próximo ao caule da planta, e fazem as galerias no xilema dessa planta. Que foi a foto de um experimento, né, do ataque da Elasmopalpus lignocellus. Temos uma parcela que foi aplicado o inseticida Ciantanil prole, e temos a parcela testemunha que não foi aplicado nenhum inseticida. Então, ela reduz muito, né, o número de plantas por hectare, o stand de plantas do feijoeiro. Aí há alguns danos que elas podem provocar, né? Depois que elas abrem as suas galerias, elas provocam a murcha dessas folhas, né? O secamento dessas folhas. E pode provocar também, né, a morte dessas plantas. E aí já é também uma foto representando a redução do stand das plantas de feijoeiro. Para o seu controle, deve-se fazer o uso de inseticidas que sejam específicos, né, no colo dessas plantas. No Agrofit nós encontramos 16 produtos indicados. Indicado também, principalmente, né, o uso do tratamento de sementes, né, com inseticidas, esses que estejam registrados, e também a utilização de cobertura morta, que vai desfavorecer o ambiente adequado, né? Elas preferem períodos mais secos, solos com pouca umidade. Olá, me chamo Sandra Moraes, vou falar um pouquinho sobre as pragas folheadoras. Bom, o primeiro exemplo que a gente trouxe aqui sobre pragas que atacam essa cultura é a vaquinha. Bom, como fazer essa identificação dele? Ele apresenta hábito noturno, ou seja, por apresentar uma ambiência melhor para essa praga se desenvolver no ambiente, ele é de hábito noturno. E ele se alimenta também de raiz e semente, porém seus danos são mais severos nas folhas. Por quê? Por causar perfurações. Essas perfurações fazem com que diminua a taxa fotossintética, fazendo com que a produtividade da cultura venha a cair. Eles são vetores principalmente de viroses, que nesse caso seriam doenças secundárias que afetariam também a cultura. Como já mencionado, faz essa redução na área fotossintética e os danos mais significativos ocorrem no estágio de plântula. Eles podem consumir tanto o broto apical, tanto as partes aéreas, né, que seriam as folhas, causando a morte da planta. O seu dano, quando for na raiz, ele pode ser considerado severo, porque essas plantas elas vão atrofiar e ocorrer o amarelecimento das folhas basais. Alguns artigos trazem que, quando está em fase inicial dessas plantas, dessa praga nas plântulas, alguns produtores podem confundir com deficiência de nitrogênio. Alguns controles, né, que trouxemos é o químico e o biológico. O químico são recomendados 17 produtos registrados, como inseticidas dos grupos piretroides, principalmente. Eu trouxe um que é recomendado, que é o Aquito. Na sua bula traz de 150 a 200 ml desse princípio ativo por hectare, que faz o controle químico dessa praga. Já o controle biológico, podemos observar a Belvéria baciana, que ela traz na sua composição alguns inimigos que vão atuar contra esses insetos. Aqui na imagem a gente consegue observar a fase de larva, de pupa e o adulto. A gente consegue observar que somente a fase pupa ela não vai causar dano direto nas folhas da cultura, porém a largata aí na fase adulta sim, ela vem trazendo prejuízos. Trazendo outra praga, que é a largata falsa medideira. Como fazer a identificação dela na área? Ela faz a deslocação apenas em folhas, a sua locomoção é medindo palmos, isso é uma forma de fazer a identificação dela, porque as outras largatas elas se arrastam e essa apenas medindo palmo. Ela ocorre tanto na fase de pupa, que ocorre principalmente nas folhas, desde o primeiro fase larval até o inseto adulto, ela vai fazer essa alimentação principalmente das folhas, trazendo prejuízos muito grandes para os produtores. Ela ataca, principalmente, como já falado, né, ela raspa as folhas e à medida que ela vai crescendo, ela vai ficando mais vorazes e destrói completamente as folhas, podendo danificar até as hastes mais finas, que são aquelas linhas principais que existem na folha. Para o seu controle, é indicado tanto o químico e o biológico. O químico, com 7 produtos registrados. É recomendado que entre-se o controle químico quando se encontra acima de 9 largatas por hectare. É recomendado um produto chamado Promitor, que é de 150 a 200 ml por hectare. O biológico, ele é registrado 2 produtos, como
Bacillus thuringiensis, que é da cepa 91. Agora, eu sou o Rafael, né? E a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre as pragas sugadoras e raspadoras. Elas causam o seu dano principalmente pelo ato de raspar ou sugar com os seus aparelhos bucais. As principais delas, a gente vai falar um pouco sobre elas. Uma delas é a cigarrinha verde, ou Impoasca cramerei. Elas são uma das principais pragas e elas estão presentes na maior parte das regiões produtoras de feijão no Brasil. Porém, a sua incidência ela é bem variável de acordo com as regiões. Na fase adulta, elas têm cerca de 3 milímetros de comprimento. Suas fêmeas elas vão depositar os ovos isoladamente nas hastes e nas folhas. Na parte inferior, no caso das folhas. Os estágios ninfais, eles duram de cerca de 8 a 11 dias e elas não possuem asas completamente desenvolvidas, tendo então uma preferência por permanecer na face inferior da folha, onde ela vai se mover no máximo para os lados. A cigarrinha, ela causa dano principalmente pela sucção direta da seiva e injeção de toxinas, que é uma das principais características de todas as pragas sugadoras e raspadoras. A cigarrinha, no caso, ela vai fazer com que ela vai causar, no caso, o enfesamento das plantas através desse ato de raspar, desse ato de sugar. Ela vai causar enfesamento das folhas e enrolamento dos folíolos, podendo chegar até necrose dos bordos. Como controle, a gente tem, principalmente para realizar a amostragem, para saber o nível de controle, você vai, no caso, avaliar até o V4, da emergência até o V4, onde vai amostrar as folhas em 2 metros de linha, em postos aleatoriamente distribuídos. E depois do V4 você vai utilizar os panos de batida. Seu controle ele vai ser dado de forma preventiva, principalmente, com tratamento das sementes com inseticidas sistêmicos e com controle químico, quando necessário, pode fazer a pulverização de inseticidas de pós-emergência da cultura. A mosca branca, seu nome científico é Bemisia tabaci, ela é uma das principais pragas do feijão, uma vez que ela causa grandes danos através da transmissão de vírus. Estima-se, no caso, que essa praga ela causa cerca de 1 milhão de danos, 1 milhão de hectares na América Latina são perdidos, no caso, por causa dela. Como suas características, elas têm coloração branca leitosa, elas vão medir cerca de 2 milímetros de comprimento, os ovos eles vão ser colocados na parte inferior da folha, na face inferior da folha e isoladamente, que esse é o local onde as ninfas, no caso, elas se fixam, por isso que os ovos são postos aí. As ninfas, elas têm coloração verde clara, translúcida e de contorno ovalado. Ela tem um formato de escampo, né, como a gente pode ver na imagem, e elas ficam fixadas imóveis, sugando a seiva até a emergência dos adultos. As amostras retiradas da planta, elas são retiradas das folhas na sua parte inferior e superior, para verificar a presença dos insetos nas suas diferentes fases. Para seu controle, recomenda-se evitar, então, plantios escalonados, eliminando as plantas hospedeiras alternativas e plantas de feijão que apresentam sintomas de virose. Ela causa danos extremos através da transmissão do vírus do mosaico dourado do feijoeiro, e ele tem como sua característica apresentar essas manchas cloróticas na folha, como a gente pode ver pela imagem. O seu controle ele é dado quando, no caso, falei errado. Essa praga na região brasileira, ela está presente desde a sua primeira coleta em São Paulo, em 1992, causando danos em hortícolas, incluindo o feijoeiro. Sua dispersão e estabelecimento em diferentes regiões se dão por suas características biológicas e resistência a uma gama de produtos químicos.
como característica dela. As ninfas, elas possuem coloração branca amarelada, e quando ela fica uma adulta, ela vai ficando mais escura, como a gente pode ver pela foto. Elas têm asas franjadas e medem cerca de 1 a 1,2 milímetros de comprimento. Sua preferência ela vai se dar principalmente pela face inferior da folha. Porém, quando ela está em altas infestações, ela pode ir para as proximidades da nervura. Os danos, eles são caracterizados por pontuações brancas nas faces superiores das folhas, podendo acarretar até na secagem das folhas. Infestações, no caso, infestações mais avançadas. No controle, a gente tem primeira amostragem, que ela é feita também, ela também é feita da emergência até a pré-floração, que é o V4. A gente vai bater essas plantas em 1 metro de linha em placa branca ou em ponto de mostragem, e depois da floração vai poder fazer a amostragem visualmente, e a presença do inseto vai ser controlada quando tiver 25 flores por ponto de amostragem. Se o nível de controle é 100 insetos nas folhas por metro ou 3 insetos por flor, e seu controle ele vai ser realizado por inseticidas registrados, como os neonicotinoides, os organosulforatos e os carbamatos. Agora, falando das nossas últimas pragas raspadoras e sugadoras, a gente tem o ácaro branco e o ácaro rajado. O ácaro rajado, ele é o Tetanonicros urticae, e o ácaro branco é o Polyphagotar sonemus latus. Eles ocorrem grandemente em todas as regiões do Brasil. Ele está presenciando também um aumento nessas regiões, principalmente o ácaro branco, e ultimamente a gente está vendo bastante sobre o ácaro rajado. O ácaro rajado, que é o Tetanonicros urticae, ele tem forma ovalada e coloração esverdeada com 2 manchas no dorso. Ele é facilmente identificado, porém a dificuldade de identificação dele é devido do seu diminuto tamanho, uma vez que ele é invisível a olho nu. Ele precisa de uma lupa de aumento para conseguir observá-los nas plantas. Eles medem cerca de 0,45 milímetros de comprimento e vivem na face inferior, podendo botar de 77 a 184 ovos. O ácaro branco, o Polyphagotar sonemus latus, ele tem uma coloração que varia de âmbar, branca e verde. Ele tem ciclo de 7 dias e pode colocar até 48 ovos durante esse seu ciclo, e ele vive na face inferior das folhas do feijoeiro. Então, ele é menor ainda do que o ácaro rajado, e ele é praticamente invisível ao olho nu. O dano de ambos, eles causam manchas branco-prateadas que vão se tornando avermelhadas durante o tempo. As folhas que têm esses sintomas, elas se enrugam, elas secam e caem, reduzindo a produtividade das lavouras do feijão, uma vez que ela vai reduzir a sua área fotossintética. O controle, ele é dado no nível de controle de 4 plantas com sintomas na área amostrada, e a amostragem ocorre com lupa de aumento, onde vai se verificar a presença dos sintomas nas folhas da parte inferior da planta em 2 metros de linha, ou na área batida pelo pano. Para o controle, recomenda-se principalmente acaricidas com abamectina, enxofre, diafenturon, piridaben e espirosifeno nas reboleiras que vão estar atacadas. Você consegue realizar o seu controle também com a liberação de ácaros predadores que vão predar esses ácaros menores. Eu sou o Matheus e agora eu vou dar continuidade no seminário falando sobre as pragas das hastes e axilas. Nós temos 2 pragas principais, que são a broca das axilas, Epinotia porema, e o tamanduá da soja, o Sternectus subsignatus. Então, começando falando sobre a Epinotia porema, a broca das axilas, ela é uma praga que a gente pode identificar. Ela é uma microlepidóptero, pertencente à família Tortricidae, e é uma praga que fica situada na base do pecíolo do feijoeiro, enquanto na sua forma larval, e ela vai unir esses folíolos da planta com a teia, e posteriormente ela vai cavar uma galeria descendente, né? Ela vai entrar dentro do pecíolo da planta, que vai servir de abrigo para ela. O adulto ele pode chegar a
a larva ela tem 12 milímetros de comprimento e o adulto ele chega até 14 milímetros, uma cor acinzentada, marronzada. O ciclo de vida, ela tem o período de ovo dela dura de 5 a 7 dias. O período larval, que é o período que ela vai causar injúria na planta, dura de 23 até 25 dias. E o período pupal, para ela virar adulta, dura de 12 até 15 dias. Como é o controle dessa planta? Como é o controle dessa praga? No Agrofit não tem nenhum produto indicado para a realização do seu controle para a cultura do feijão. Entretanto, para a cultura da soja, existem 61 produtos e 4 produtos para a lentilha. Então, agora falando sobre a próxima praga, que é o tamanduá da soja, o Sternectus subsignatus. É um besouro preto, né, com 8 milímetros de comprimento e presença de listas amarelas na cabeça e também nos élitros. Eles ficam geralmente localizados sobre a folhagem, nas hastes das plantas, no solo ou até nos restos culturais, né? Então eles estão presentes em bastantes locais. As larvas, elas vão o adulto ele vai depositar os ovos na haste da planta e desta haste vai vai depositar os ovos, do ovo vai emergir a larva. A larva ela vai começar a infligir dano sobre a planta e vai formar esse nódulo, essa galha aqui na planta. Depois que isso acontece, a planta ela vai diminuir a sua produção, né, justamente porque sofreu bastante injúria bem na haste central, ou então em algum galho, e com esse engalhamento, com essa formação dessa galha, a planta com chuvas ou ventos fortes, ela pode tombar e morrer. Os adultos, eles vão roer a planta, eles vão mastigar a parte da haste da planta, também causando morte da planta ou então perda da produtividade. O ciclo de vida, o ovo até o quinto instar, né, o último estágio do ovo, dura de 25 a 45 dias, quando ela é depositada na planta. A fase larval dura até 270 dias, dependendo da planta, né, claro, dependendo do seu local. Então, ela vai virar larva, se alimentar da planta, depois vai virar uma larva hibernante, e depois se transforma em pupa, um período de 14 até 17 dias, e depois a fase adulta, de 63 até 120 dias, de 2 a 4 meses. Como estratégia de controle no Agrofit, existem 24 produtos indicados. Entretanto, todos esses produtos, eles são à base de fipronil. Não existe, por mais que seja uma marca diferente, o princípio ativo é quase o mesmo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre... Bom, eu me chamo Mônica e vou dar sequência falando sobre a praga das vagens. A gente vai começar falando sobre a Tecla-gebus, que é uma Lepidoptera gelicidae. Bom, ela é uma lagarta que mede cerca de 30 milímetros, são limaciformes, ou seja, tem o aspecto de lesma, parece com uma lesma. Ela é da cor verde e elas vivem no interior das vagens em formação. Os adultos, eles chegam a medir cerca de 32 milímetros de envergadura e o macho, ele tem uma coloração azul iridescente e as fêmeas costumam ter uma coloração mais azul clara. Como vocês podem ver, ela é uma lagarta bem bonita, de uma cor bem viva, chama bastante atenção, e ela tem esse aspecto de lesma mesmo. Bom, o estágio larval da gebus é cerca de 15 a 8 dias, né? Ela se desenvolve normalmente entre 15 e 8 dias, e ela pode ser muito bem notada pelos orifícios que elas fazem nas vagens. Não são orifícios arredondados, são mais desuniformes, não tem esse aspecto mais circular. E os danos que elas podem causar são a destruição das vagens, porque elas vão se alimentar das vagens e dos grãos do feijão. Bom, falando um pouco agora sobre a Etileia zincnella, que é uma Lepidoptera
Ficitidae. Bom, ela mede cerca de 2 centímetros de envergadura. Bom, como podemos ver nessa imagem, as asas as asas anteriores são cinzas escuros e as posteriores são cinza claras. É bem nítido na foto. E ela faz uma postura que varia cerca de 70 ovos. E ela costuma fazer essa postura no cálice das flores ou das vagens. Essas lagartas, quando elas já estão infectando a planta, já estão na fase de lagartas, ela costuma ter uma cor mais esbranquiçada, como podemos ver na foto às esquerdas. Aqui, ela é bem branquinha, a cabeça dela é escura, tem esse aspecto de cor mais clara e escura, e conforme ela vai se alimentando e se desenvolvendo para a fase de pupa, ela vai mudando de cor. Elas tornam-se posteriormente verdes, e quando elas estão bem próximos de empupar, elas mudam a cor totalmente para um rosa. É muito nítida essa diferença. E voltando ali, os danos que essas lagartas pode causar é as vagens e os grãos dos feijão, que são danos muito semelhantes à próxima lagarta que a gente vai falar, que é a maruca. A maruca vitrata é uma Lepidoptera pyraustidae. Ela também mede cerca de 2 centímetros de envergadura. Vive cerca de 1 semana. E ela apresenta nas asas áreas transparentes. Por quê? Porque nessas asas delas não possui a presença de escamas. Somente em algumas partes das asas que possui a presença dessas escamas. A fêmea, ela chega a fazer uma postura de 150 ovos nas gemas das folhas e flores, e o período de incubação desses ovos é cerca de 5 dias. E essas lagartas têm 5 ístares e se alimentam dos pedúnculos, flores e vagens. E a cor dela é um castanho meio claro. Tá, como é que essa lagarta ela penetra nas larvas? Bom, ela penetra na larva principalmente no contato das folhas uma com a outra, ramos ou vagens, e é muito característico o aparecimento de excrementos no local onde ela está se alimentando. Elas comem e deixam os próprios incrementos delas ali. E costumam se empupar no solo, mas às vezes acaba se empupando ali na própria vagem. Bom, quais são os danos que essa lagarta provoca? Bom, ela provoca, os danos dela são também nas vagens e no grão, se nutrem dessas partes, acaba que arruina os grãos em crescimento, ou seja, danifica, né? Não vai ser mais usual. E também ela potencializa a entrada de saprófitas e causando também a desvalorização do produto na colheita e também para comercialização. E o controle que a gente acha para esses tipos de lagarta que se alimentam dos frutos e das sementes das vagens são medidas que a gente encontra no agrofite, mas são medidas que é para a gente usar o tricograma, ou seja, a gente usa o mesmo controle da lagarta das folhas, porém a gente dá prioridade ao tricograma. Bom, entrando agora na praga dos grãos armazenados, a gente tem a presença do caruncho do feijoeiro, que é os abrotes subfasciatus. Bom, esse caruncho, ele é originário das regiões subtropicais das Américas Central e do Sul, além de ser também uma das principais pragas do feijão. Bom, qual é a morfologia desse caruncho, né? Ele é um besouro
As fêmeas normalmente são maiores que os machos e eles são bem pequenos, média de 1,8 a 2,5 milímetros de comprimento. A cor deles são castanho escuro, como a gente pode ver nessa imagem, apresenta bem esse besouro, os aspectos dele. Bom, as fêmeas, elas têm 4 manchas bem nítidas no pronoto, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, que ela tem essas 4 manchinhas bem nítidas, além de ser maior que os machos, e o contraste dela também é um castanho brilhante. E o macho, ele tem apenas uma mancha no escutelo. Como a gente pode ver aqui, nessa outra imagem, né? Ele tem umas manchinhas aqui, enquanto a fêmea tem essas 4 manchas bem nítidas. É bem fácil de fazer a identificação dessa praga. E ela também é um besouro cosmopolita, ou seja, presente em várias partes do mundo. Agora a gente vai falar um pouquinho como essa praga, ela ataca a cultura do feijão. O ataque, ele começa antes da colheita do feijão, quando esse caruncho vai lá nas vagens e faz a oviposição dele, ou seja, vai inserir esses ovos na vagem e, posteriormente, quando for colher e esses ovos já estiver desenvolvido no caruncho, eles vão causar as galerias, vai destruir os cotilédones dos grãos, vai reduzir o peso da semente, além também de favorecer a entrada de micro-organismos e ácaros. Tá certo. Tá. Quando os grãos eles são destinados para a produção de sementes, essa parte vai ser gravemente prejudicada, porque quando esse ataque estiver muito avançado, acaba dando uma grande desvalorização, porque essas sementes não vão nascer, porque elas vão prejudicar o embrião, e quando é destinado ao consumo humano, também causa essa grande desvalorização do mercado, porque os consumidores são muito exigentes nessa parte e preferem comprar um pacote de feijão que tem os grãos totalmente limpos, sem presença de pragas. Bom, o controle que se recomenda é um controle preventivo, e ele pode ser também feito um tratamento utilizando cinzas mais areia. E quando fala que esse tratamento feito antes do ataque dessas pragas, né, como prevenção, pode chegar a diminuir a eficiência dessa infestação em 78%, e utilizado uma proporção do material inerte para 4 grãos de feijão. Também há vários outros tipos de controle preventivo, como a base do óleo vegetal, como temos o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de dendê, e também a banha de porco pode ser utilizada. No Agrofit a gente encontrou 6 produtos à base de pastilha de fosfina, que também pode ser usada. Para concluir a nossa apresentação, temos aqui as nossas referências.